Oi, gente, programa Brasil Consciência no ar, última versão inédita do ano, trazendo muita informação para vocês. Você verá nesta edição uma entrevista com o cientista José Marengo, que atua no CEMADEM de São José dos Campos. Ele foi um dos integrantes da comitiva do Brasil na 7ª reunião do IPCC, o painel intergovernamental para mudanças do clima. O pesquisador é um dos que mais é citado em trabalhos dessa área no mundo e falou com a gente sobre o trabalho no IPCC e sobre o trabalho dele no Brasil. Você também verá neste programa uma atualização dos satélites brasileiros. Do ano passado para cá, nós tivemos o anúncio de 3 novos satélites. Isso gera certa confusão, a gente vai atualizar para vocês as informações, uma vez que o Ciber 6 acabou de ter o seu convênio aprovado pelo Congresso Nacional. Mas antes, a gente fala do desmatamento. O último dado divulgado pelo INPE confirma a tendência de redução de áreas desmatadas em todos os biomas do país. Veja. Respostas mais rápidas e eficazes contra atividades ilegais que ameaçam as florestas brasileiras resultaram em quedas significativas no desmatamento em 2024, segundo o governo. No Pantanal, entre agosto e novembro de 2024, foram desmatados cerca de 146 quilômetros quadrados, o que representa uma redução de mais de 77% em comparação ao mesmo período de 2023. Já no Cerrado, a redução foi de mais de 57% em relação ao ano passado. E na Amazônia, a queda estimada para o mesmo intervalo foi de 2%. Já na comparação entre 2024 e 2022, o desmatamento na Amazônia, região que abriga a maior floresta tropical do mundo, caiu 45,7%. Os dados foram divulgados durante reunião no Palácio do Planalto da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, que reúne 19 ministérios. A comissão anunciou também a criação dos planos para a prevenção e controle do desmatamento e das queimadas para o Pantanal e para a Caatinga, que começam a ser implementados em 2025. As iniciativas somam-se aos já existentes planos para a Amazônia e Cerrado. Dentre os objetivos dos novos planos estão a estruturação de um fundo de financiamento para ações no Pantanal e o fortalecimento da cooperação entre União, estados e municípios. O controle, ele é feito sobretudo pelos órgãos estaduais, mas o governo federal articulou tanto com os 4 estados do Mato Piba, que é a região mais crítica de desmatamento do Cerrado, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, um pacto com esses 4 estados e também um trabalho muito forte com o Mato Grosso do Sul, que representava mais de 65% do desmatamento no Pantanal, né, com a alteração da lei estadual, em que o governo federal atuou de forma muito intensa com o governo estadual, ou seja, trabalhando em conjunto com os estados, nas áreas, sobretudo nas áreas privadas, a gente tem conseguido reduzir significativamente o desmatamento também nesses outros biomas. As medidas reforçam o compromisso do governo federal com a meta de desmatamento zero até 2030. O Brasil também se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no ano que vem. O Brasil, que vai sediar a COP30 no ano que vem, vai chegar com muita autoridade política para além das condicionantes objetivas de sermos um país que temos mais de 90% da nossa matriz energética limpa e renovável. Também nós estamos cumprindo as metas que o Brasil estabeleceu, inclusive desde lá atrás no Acordo de Paris. E a gente faz agora para vocês uma atualização sobre os projetos de satélite de grande porte desenvolvidos pelo poder público que estão em andamento nesse momento no Brasil. A nossa ideia inicial era trazer apenas a entrevista com o representante do CPTEC lá de Cachoeira Paulista para falar sobre o satélite Ciber 5, que terá órbita geoestacionária na previsão do tempo. Mas, diante de alguns questionamentos, a gente resolveu esclarecer porque nos 2 últimos anos foram anunciados 3 satélites diferentes.
Um desses questionamentos veio do nosso telespectador Ricardo Parafati, que se identifica como Ricardo Parafati 7996. Ele comentou na página do YouTube da TVT que ele gostaria de informações para um próximo programa sobre os satélites Brasil-China, no caso o Amazônia 2, que será lançado em órbita geoestacionária para monitoramento ambiental. Ele também pediu um enfoque no caso do Brasil fazer depois um satélite de comunicações com tecnologia nacional. Bom, vamos devagar com o Andor, porque o santo é de barro, viu, Ricardo? Na verdade, não há o satélite Amazônia 2. O satélite Amazônia, a família Amazônia, está sendo ampliada com o que é chamado de satélite Amazônia 1B. Esse satélite Amazônia 1B foi anunciado pelo governo Lula logo no início do governo, em parceria com a Argentina, para compor a missão Sabiamar. E nós mostramos aqui no Brasil Consciência o início da construção desse satélite e também recentemente como é que ele estava na visita da ministra Luciana Santos ao INPE. Acompanhe. Esse satélite, o Amazônia 1B, ele faz parte de um projeto que já foi anunciado há um certo tempo. O Sabiamar estava um pouco parado, foi retomado agora e vai funcionar em parceria com os argentinos. Qual vai ser a função primária desse satélite? A função primária do satélite, né, como o próprio nome da missão diz, é uma missão Aqua, que é monitoramento de recursos hídricos. Então, essa é a função primária, mas não significa que não possa ter aplicações em diversas outras áreas. De certa forma, a câmera que vai a bordo, ela vai prover uma continuidade de serviços que já são providos, principalmente, né, pelo programa Cibers, que a gente tem 2 satélites em órbita, e vai prover dados novos de uma tecnologia nova, que pode-se dizer que nessa área é o que se tem de estado da arte hoje no monitoramento de recursos hídricos e de meio ambiente. Como é que está nesse momento? Vocês estão construindo, montando o módulo de serviço e contratando, né, contratou, como você disse no final do ano passado, as partes da carga útil. Qual que é o cronograma? Como é que vocês esperam, quando vocês esperam terminar essa versão do Amazônia? Olha, ainda tem, né, bastante coisa para ser feita, inclusive tem questões nós temos os prazos nominais, né, de entrega dos equipamentos, mas todos nós estamos cientes de que existe uma crise muito grande no provimento de componentes eletrônicos no mundo. Esse é um dos maiores riscos que a gente tem. Mas hoje a gente está buscando aí um cronograma que indica que a janela de lançamento abre no segundo semestre de 2026. Mas tem ainda muita coisa para ser feita e a gente só vai realmente ter uma certeza maior depois que as coisas avançarem um pouco mais. O Amazônia 1 tinha uma determinada massa que exigiu que ele fosse lançado daquele foguetinho indiano. Existe alguma diferença agora, quando vocês forem fazer a contratação do lançador? Vai poder contratar um lançador menor, um lançador maior vai ser necessário? Não, a marcha do Amazônia 1B vai ficar próxima da marcha do Amazônia 1. Até porque, né, além a câmera e o módulo de carga útil vai ficar um pouco mais leve, mas nós estamos colocando uma carga secundária. Isso é que permitiu colocar uma carga secundária. Então, em relação à marcha, vai ser mais ou menos próximo. Mas a diferença agora é, com toda a experiência que nós adquirimos, principalmente na parte de integração e teste, a gente está considerando que o lançamento pode ser uma carga secundária e não mais uma carga primária.
Isso tem uma diferença muito grande no processo de contratação e permite reduzir o custo do lanchamento. O que vocês estão fazendo na Amazônia 1B nesse momento? Então, a gente, como já planejado desde o início, né, o Amazônia 1B ele foi idealizado para utilizar equipamentos reserva do Amazônia 1. Então, o que a gente tem aqui integrado nesse momento os equipamentos de voo reserva do Amazônia 1 estão integrados aqui, estão sendo testados, mas como a gente não tem 100% dos equipamentos, alguns são modelos de engenharia ou modelos de qualificação ou até mesmo mock-up, né? E é bem rápido e fácil de identificar. Os modelos que são de voo, eles são pintados da cor preta por questões térmicas, né? Então a gente pode identificar aqui, esse é o equipamento de condicionamento e distribuição de energia e é um modelo de engenharia que nós conseguimos fazer a contratação no final do ano passado, então já temos um contrato rodando aí para fornecimento do equipamento que vai voar. Por que tem essa diferença do que é de voo e do que é de engenharia? O de voo tem alguma capacidade especial que o de engenharia não tem? Né, a diferença é muito grande. Começa do fato que o de engenharia, ele precisa ser fisicamente e funcionalmente equivalente. O modelo de voo, não. O modelo de voo, ele tem que suportar radiação espacial, tem que ter condições de dissipação de calor. Essa é uma das causas do porquê que ele é pintado de preto. Então, é uma diferença muito grande. Modelo de engenharia, você está querendo testar funcionalidade e checar os envelopes físicos. Modelo de voo, como o próprio nome diz, tem que subir em órbita e funcionar por 4, 5 anos. Alguém em casa pode estar perguntando, mas então sobrou coisa do Amazônia 1? Vocês compraram a mais? Não. Isso tudo faz parte de uma estratégia muito bem pensada que foi feita no Amazônia 1. E a estratégia é muito simples, né? Como o desenvolvimento do satélite leva muito tempo, e depois que você está numa base de lançamento, interromper um lançamento é algo que custa muito dinheiro, então qual que foi a estratégia? Equipamentos de longo prazo de entrega, ou equipamento que estavam sendo desenvolvido, ou seja, que não tinha herança de voo, esses foram comprados reservas. Os outros, que não se enquadravam nessas características, não foram comprados. Essa foi a lógica. E felizmente, né, a gente conseguiu integrar, testar e lançar o Amazônia 1 sem precisar de usar nenhum reserva. Por isso que a gente tem isso aqui hoje. Tudo isso que você está mostrando para a gente aqui, toda essa estrutura, é o que vocês costumam chamar de módulo de serviço. As partes do módulo de carga útil, como é que está o processo de aquisição e montagem? Não, a gente tem bastante equipamentos, né? Gravador de dados, transmissor, a câmera, e também compramos a carga secundária. Mas no momento a gente não está trabalhando na integração do módulo de carga útil ainda. O que o Amazônia 1B vai carregar de carga útil? É uma câmera de que tipo? Semelhante à do Amazônia 1? Não, é uma câmera, sim, semelhante a gente pode dizer, mas com características bastante distintas, né? Vai ser uma câmera de média resolução, que a gente chama de em torno de 20 metros. O Amazônia 1 é 60 metros, então a gente está saindo de 60 para 20 metros. E temos também uma carga útil secundária chamada de GNSS reflectômetro. O que isso significa? É como se fosse um pseudo radar, onde nós vamos poder coletar diversas informações
que podem ser usadas em aplicações por exemplo, umidade do ar, umidade do solo, alagamentos, degelo, quantidade de biomassa, ou seja, realmente a gente está indo para um estado da arte nessa parte de monitoramento e aquisição de dados aqui da Terra. Bom, então, começando aqui por esse conjunto aí, a gente tem, entre aspas, o que nós chamamos de cérebro do satélite, né? Onde as coisas são pensadas e calculadas. É o computador de gerenciamento de bordo e o computador de controle e a eletrônica que controla a propulsão. Isso é o que está... e temos também um mockup ali do controlador do painel. Tudo ali é de voo já, pelo visto. Só menos aquele mockup lá, o redondinho, que ele vai ser contratado também. Só para o nosso telespectador entender, o que é que você chama de mockup? Mockup, ele é algo que tem uma representação física, mas não tem funcionalidade nenhuma. É uma peça de madeira, de plástico? Metal, alumínio. O propósito é ter uma representação física. Deste lado aqui, né, nessa parte, a gente tem o conjunto de baterias. São baterias, né, de voo, mas como elas estão, né, armazenadas há bastante tempo, a gente vai adquirir um conjunto novo para voo. No centro, a gente tem o tanque de hidrazina. Do lado esquerdo, a gente tem, esse preto é uma roda de controle e o que está inclinado é um mockup, que tem, a gente vê que tem semelhança, mas não é idêntica. Claramente tem parafuso no mockup que não tem na roda. Tá? Então, esse preto aqui é equipamento de voo, esse é o GPS. Este aqui é o mockup, não é equipamento de voo, né? É uma representativa que controla o painel solar. Desse lado aqui, a gente tem o girômetro, né, do sistema de controle e um transponder de comunicação. Como a gente, para o satélite, precisa de 2 transponders, a gente também fez um contrato para fornecimento do segundo transponder. Por que precisa de um tanque de hidrazina? O tanque de hidrazina é onde fica armazenado o combustível, né, para fazer a aquisição da órbita inicial e também a manutenção da órbita durante a vida útil. Esse tanque tem capacidade para o satélite durar quanto tempo? Olha, todo o cálculo, né, aqui a gente está falando do modo de serviço que é a PMM. A PMM, desde o começo que ela foi idealizada, ele tem combustível para fazer toda a aquisição inicial de órbita, que permite erros da ordem de 30 km de altura e erros de 0,1 grau na inclinação. E vida útil de 4 anos e mais combustível para deorbiting, se for fazer esse procedimento. O combustível real que vai sobrar para a manutenção vai depender, tem uma dependência grande do quanto que o lançador erra. Por exemplo, no caso do Amazônia 1, o erro em altura foi menos de 1 quilômetro. Então se poupou muito combustível. Mas seguramente, por projeto, a gente tem erros de lançamento, erros de altura, erros de inclinação e manutenção de órbita e deorbiting pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos, bacana. Existe possibilidade do satélite continuar funcionando sem combustível, vocês fazerem as correções por algum atuador, alguma coisa assim? Não, porque quando a gente está falando de correção de órbita, a gente está falando de variação de velocidade no satélite. E a variação de velocidade somente é possível por meio dos motores. Mas, só dando uma informação adicional, nós tínhamos previsto, se todos os erros acontecessem no Amazônia 1,
nós gastaríamos, o tanque tem capacidade para 45 quilos. A previsão é que começaria a missão gastando em torno entre 20 e 25 quilos. Esse era o previsto. Mas na prática nós gastamos em torno de 5 quilos. Então tem uma margem de combustível para funcionar, o Amazônia 1 tem combustível para funcionar mais de 10 anos. Aqui, esse aqui é o que a gente chama de hall de integração. O satélite começa a sua montagem e a integração, que a gente chama, os testes funcionais. Então, lá ao fundo a gente está vendo o Amazônia 1B, é aquele, igual aquele modelo primário, ele está aberto, assim, ele é um tubo de mais ou menos uns 90 centímetros, que está com as laterais abertas. Para que a gente possa interferir lá e fazer os testes, checar todas as interfaces elétricas, toda a funcionalidade. Então, esse aqui é o que a gente chama PMM, a parte de serviço, e esse outro aqui já é a carga útil. Bom, este foi o satélite Amazônia 1B. Agora a gente fala sobre os satélites da família Cibers, que foram anunciados de 2 anos para cá, desde o começo do governo Lula. O satélite Ciber 6, que tem um número maior, foi anunciado primeiro e a gente acompanhou desde o início. Veja. E qual que é o desafio de fazer um satélite radar? Você falou aí dos chineses mandarem um radar para nós. Nós não vamos ter participação nesse desenvolvimento? Eles vão mandar um radar pronto para o próximo satélite? Não. Bom, tem toda esse Work Report, ele tem toda uma estratégia de como que foi desenhado esse projeto. Então, sim, todas as atividades em nível de sistema são compartilhadas. Esse é o princípio da cooperação do programa Cibers. Atividades no nível de sistema são compartilhadas. Atividades em nível mais baixo, subsistema e equipamentos, elas não são compartilhadas. Tá? Então, nós sim vamos ter participação e trabalharmos junto no radar, no nível sistema, e a parte da integração, nós vamos fazer a integração da plataforma aqui no Brasil, enviar essa plataforma na China, os chineses vão fazer a integração do radar na China e, a partir de um certo momento, esses 2 módulos se encontram e caminham junto até o lançamento. Esse é o desenho que está feito para o desenvolvimento da missão Ciber 6. Muito bem, o satélite Ciber 6, que vai ter essa tecnologia de radar, teve a sua parceria com a China aprovada pelo Congresso há 2 semanas atrás, agora no mês de dezembro. Vamos acompanhar como é que foi a votação. O plenário aprovou o texto de acordo internacional firmado pelo governo brasileiro com a China para fabricar, lançar e operar conjuntamente o satélite CBERS-6, com responsabilidades compartilhadas em termos de financiamento e capacitação técnica. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, votou contra a matéria. Um custo de 51 milhões de dólares feito para a operação e envio de satélite na China, que não tem nenhum parceiro comercial identificado, cuja logística e local de operação é aonde? Na China. O deputado gaúcho Bibo Nunes, do PL, defendeu a aprovação do acordo internacional com a China, que segue agora para o Senado. Nós precisamos avançar na área tecnológica e é uma grande parceria onde teremos, com a parceria da China, nossos satélites. Isso é progresso, é desenvolvimento e não tem nada a ver com a pauta ideológica. Com o lançamento previsto para 2028, o satélite terá um módulo de serviço fornecido pelo Brasil e um módulo de carga útil pela China. Muito bem, alguém precisaria explicar para o nobre parlamentar que o satélite não fica na China. Ele fica no espaço, sobrevoando diversos países, entre eles a China, mas também os Estados Unidos,
o Oriente Médio, os países todos do Oriente Médio, os países todos da Europa, a África, o Brasil, e que o Brasil faz uso dessas imagens hoje para o monitoramento ambiental, mas se precisar para outra coisa, as imagens estão lá, o satélite também será nosso. Seguindo com as informações, esse foi o Ciber 6, agora a questão do Ciber 5. O Ciber 5, sim, é um satélite geoestacionário previsto para ser construído na PMM, a plataforma multimissão brasileira, a mesma que foi usada no Amazônia 1 e agora no Amazônia 1B, e que deverá ficar em órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de distância, filmando, vamos dizer assim, o Brasil o tempo todo. A gente conversou com o representante do CPTEC, responsável pela área de satélites no uso da previsão do tempo do Instituto, que falou para a gente sobre o uso desse satélite e as vantagens que ele deve trazer à operação meteorológica do Brasil. Acompanhe. A aplicação principal dos satélites meteorológicos é na estimativa de variáveis meteorológicas como temperatura, umidade, vento, né, em diversas camadas da atmosfera. E essas informações elas são fundamentais para inicialização dos modelos numéricos de previsão de tempo. Sem esses dados, fica muito difícil você ter uma previsão de qualidade. Né? Obviamente, nos primórdios da modelagem numérica de tempo, você tinha um uso mas, como posso dizer, principalmente você tinha uma dependência muito grande dos instrumentos montados em superfície ou, né, as sondagens feitas com balões, né, por exemplo. Claro que esses dados continuam sendo utilizados, são importantes, mas os satélites meteorológicos, eles introduziram uma quantidade muito considerável de dados, né, de informações, que agora você tem um detalhamento muito mais preciso das condições, né, do estado da atmosfera, para você inicializar um modelo numérico e ter uma previsão mais precisa. Quais são os principais satélites aos quais vocês recorrem hoje e que tipo de informações eles proporcionam para a gente? Bem, nós temos uma constelação, né, de satélites meteorológicos em órbita geoestacionária, que foram lançados e são mantidos por vários países, mas nós também temos uma diversidade de satélites em órbita baixa com cargas meteorológicas, né? E, bem, ali você tem sensores operando na porção do visível, do infravermelho térmico, em micro-ondas, cada um com uma aplicação específica, né? Porque ele é muito amplo, você tem muita coisa que você consegue fazer, né, com esses dados. Para a gente tentar detalhar um pouco, quando você fala assim, por exemplo, de cada um tem sua aplicação específica, para que a gente pudesse detectar, por exemplo, um fenômeno extremo aqui no nosso país, chegando uma chuva de gelo muito forte em algum ponto do país, que satélite nós usaríamos, que sensor que a gente precisaria? Então, um sensor, né, um imagiador, que opera ele no visível e no infravermelho, em um satélite em órbita geoestacionária, ele é muito importante porque com essa órbita você consegue monitorar a evolução desses sistemas meteorológicos a cada 10 minutos, por exemplo. Né? Então, esse é um tipo de sensor muito importante para você ter num satélite meteorológico. E a órbita geoestacionária ela é interessante, né, por esse fato de você ter uma resolução temporal muito alta, né? Apesar de ter, né, uma resolução espacial mais pobre comparado àqueles sensores né, a bordo de satélites de órbita baixa. A dificuldade de você ter sensores num satélite de órbita baixa para esse tipo de aplicação é que você deveria ter uma constelação, né, de satélites, que aí fica, né, torna as missões mais custosas, né? O Brasil não tem um satélite meteorológico geoestacionário.
De quem que a gente pega esses dados? Eles são acessíveis, são livres? Sim. A gente tem que pagar alguma coisa para alguém? Como é que funciona isso? Bem, hoje, pela localização, né, pela posição do Brasil, nós temos 2 satélites geoestacionários meteorológicos norte-americanos, né, da série GOES. Um fica lá no Pacífico e um outro, né, fica na posição, fica a leste. E ele hoje está localizado em 75,2 oeste. Então ele está praticamente em cima do Brasil. Então com esse satélite a gente consegue, né, fazer esse monitoramento aqui do país. Os dados são de acesso livre. No Brasil a gente não precisa pagar nada para ter acesso a esses dados. Inclusive nós temos uma estação de recepção aqui no CPTEC, que fica aqui ao lado do prédio. E nós recebemos esses dados a cada 10 minutos. Então, grande parte das nossas operações aqui são baseadas nos dados desse satélite. E, bem, o Brasil também é coberto por um satélite similar que foi lançado pela União Europeia. O satélite Meteosat. Agora está tendo a substituição do Meteosat de segunda geração para o Meteosat de terceira geração. Esse terceira geração já foi lançado e está na fase ali final de comissionamento. Aí em cima, perto da sua cabeça, aí tem um satélite geoestacionário chinês. E o Brasil almeja fazer um satélite geoestacionário em parceria com ele, seria o Ciber 5. Se nós já temos satélites posicionados em cima do Brasil nessa órbita geoestacionária, por que a gente deveria fazer um satélite próprio? Bem, a grande vantagem seria que o Brasil, né, tendo autonomia, né, de operação desse satélite, a gente poderia ter um modo de operação onde você consegue imaginar uma região menor, né, do Brasil, vai dizer em torno de 1.000 por 1.000 quilômetros, não mais a 10 minutos, a cada 10 minutos, mas você pode observar essa região a cada 1 minuto. E com isso... Ou praticamente assisti-lo. Você tem o desenvolvimento daquela tempestade minuto a minuto, né? Então, com isso, proporciona ter mais aplicações, principalmente na nowcasting, né? Monitoramento de eventos extremos e coisas desse tipo. Então, essa é uma das vantagens de você ser dono do satélite, ter essa operação. E também, esse satélite ele pode ter outras cargas úteis, né, que complementem medidas que outros satélites, né, que provavelmente vão estar em operação quando esse satélite for lançado, né, se o projeto tiver êxito, bem, esses sensores não estariam fazendo esse tipo de medida aqui no Brasil, né? Um exemplo é um sensor que mede a concentração de gases de efeito estufa. Há previsão desse tipo de sensor, mas eles não vão cobrir a América do Sul. Então o Brasil poderia entrar complementando essa rede de observações mundial. De quantos satélites hoje o CPTEC coleta dados? Bem... É muito? Uma dezena, talvez. Uma dezena de satélites. Isso gera uma demanda muito grande por dados, por informação, por armazenamento. Qual que é a dificuldade de se trabalhar com isso? Armazenamento, você precisa ter uma infraestrutura de dados, né, tanto para receber, processar e armazenar e distribuir também, né, porque tudo que nós desenvolvemos aqui, os produtos são de acesso livre para toda a sociedade. A característica desses dados meteorológicos o usuário está interessado em ter o dado o quanto antes. Assim, para nós o tempo é muito importante. Como eu disse, uma tempestade ela pode se desenvolver e se dissipar numa questão de horas, né? Então, esses dados nós recebemos aqui e o dado bruto, né, com o mínimo de tratamento, ele é distribuído o quanto antes. O desenvolvimento, alguns produtos meteorológicos, como estimativa de vento, também, assim, os usuários eles precisam ter esse campo de vento. Como eu posso dizer? A gente está interessado em saber como estava o campo de vento há 10, 15, 20 minutos atrás, no máximo. Então, essa questão do tempo é muito importante, né? Nós temos que
receber essas imagens, fazer todo o devido processamento e distribuir esse dado no menor intervalo de tempo possível. O pesquisador tem que estar olhando para a tela e vendo o que está acontecendo há uns minutos atrás. Sim. O que aconteceu? Sim, digo, para a operação isso é importante. Pesquisa não, né? A gente vai pegar dados mais antigos, processar anos de observações, né? Mas para quem está lá na operação, monitoramento do tempo ou para inicialização dos modelos numéricos de previsão de tempo, essa questão do tempo é muito importante, isso é fundamental. Tem algum gargalo aí na nossa previsão que poderia ser coberto com o investimento na sua área? Bem, como eu disse, se o Brasil, né, lançando algum satélite meteorológico, o exemplo do satélite geoestacionário, ele abre um espaço para você ter uma observação que nenhum outro país está fazendo aqui na região. Então, uma possibilidade seria o Brasil, com esse satélite, aumentar a cobertura de algum tipo de observação. O exemplo que eu dei, né, de gases de efeito estufa. Existem outros. Eu acho que esse é o mais interessante para citar. Nesse momento, sim, com toda certeza. E em relação ao satélite de órbita baixa, né, você pode ter instrumentos que complementam as medidas feitas por instrumentos similares a bordo de satélites de outros países que estão, né, em outras órbitas. Então você tem satélites brasileiros compondo uma constelação de satélites de vários países. Os satélites brasileiros ajudam em alguma coisa na previsão do tempo ou a gente não tem sensor adequado para isso? Eu estou falando, o SCD1 e o SCD2 coletam os dados das PCDs, então tá dentro. Mas assim, Amazônia e Cibers contribuem com alguma coisa? Bem, aqui na divisão, devido ao tipo de instrumento que esses satélites eles, né, estão equipados lá, a câmera MUX, a WFI, não tem muita aplicação realmente aqui com as nossas atividades. A detecção de queimada, acho que é possível, né, você ter explorar o uso dessas imagens, mas para meteorologia, né, devido às características de resolução espacial, resolução temporal, tipo de órbita, fica difícil, não tem muita aplicação. Qual que é o sensor assim ótimo, maravilha para meteorologia? Um sensor no infravermelho térmico, em torno de 10 micrômetros, esse ele é muito interessante, né? Você consegue ver várias características das nuvens. Sondadores hiperespectrais no infravermelho, e você consegue estimar, né, o perfil de temperatura e umidade da atmosfera. Esse tipo de medida tem um impacto muito grande na modelagem numérica de tempo. Então, porque com esse tipo de sensor você consegue, né, ter uma descrição ali da condição da atmosfera com muito mais detalhe, né? Então aí que você tem um ganho muito importante. E qual satélite tem esse sensor? Hoje nós temos vários satélites em órbita baixa com esse tipo de sensor, né? Pela característica da órbita, você está mais próximo da superfície do planeta, então é mais fácil você conseguir, né, detectar a radiação eletromagnética nesses comprimentos de onda. Mas essa próxima geração de satélites meteorológicos europeu, ele tem um sensor desse tipo. O satélite chinês eles têm um satélite com esse tipo de sensor na órbita geoestacionária, e a próxima geração de satélite geoestacionária norte-americana está previsto ter esse tipo de sensor, né, que vai substituir a geração atual que nós utilizamos aqui nas operações. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente traz para vocês a entrevista com o pesquisador do CEMADEM, José Marengo. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta agora
para fazer a nossa entrevista com o pesquisador José Marengo, que é aqui do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e que foi um dos brasileiros que participou do encontro do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, lá em Kuala Lumpur, na Malásia, o 7º encontro do órgão para definir quais são as prioridades, o que vai ser estudado, analisado para o próximo período de estudos do Instituto. José Marengo, para quem não conhece, é o pesquisador mais citado, o pesquisador que trabalha no Brasil mais citado ao longo da última década nessa área de climatologia, mudanças climáticas. Bom dia, doutor Marengo. Obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui do nosso programa. E, primeiramente, a gente gostaria de questionar o senhor, perguntar para o nosso telespectador, aquele que não conhece o IPCC, não conhece o trabalho que é feito, por que vocês precisam fazer essa reunião? O que é discutido num encontro como esse e como que se norteia o trabalho para daqui adiante? Okay. Então, primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, para quem não entenda, o IPCC são as siglas em inglês do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ou seja, não é um instituto, não é uma ONG, é, digamos que, como se fosse uma instituição virtual, ¿no? Que foi criado entre a Organização Mundial de Meteorologia e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ou seja, os dois criaram esse painel do IPCC depois da Rio 92, mais ou menos. Então, já são 6 relatórios publicados, ¿no? E já entramos no 7º ciclo. O 7º ciclo é o que nós chamamos do AR7, que é Assessment Report número 7, ¿no? Que está, nestes momentos, na semana passada em Kuala Lumpur, a reunião foi justamente o que se chama o escopo, qual que vai ser o conteúdo dos capítulos. Então, se vão manter os 3 grupos, porque o IPCC trabalha com 3 grupos de trabalho. Primeiro, que seria a bases físicas, climatologia. Segundo, que a parte que tem que ver com vulnerabilidade, impactos e adaptação. E terceiro, aquilo que tem que ver com mitigação, ¿no? Então, se chama de intergovernamental porque os membros do IPCC, não digo os membros, os cientistas que participam no IPCC, seja como autores líderes, autores principais, são escolhidos pelos governos. Ou seja, a cada ano, antes de começar um novo ciclo do IPCC, chegam os convites das Nações Unidas para os pontos focais, que aqui no Brasil é o Ministério das Relações Exteriores, e aí eles mandam questionários para a comunidade científica para ver quem que quer se candidatar para ser membro de algum capítulo ou algo. Então, professores, acadêmicos, ONGs, todos se candidatam, porque ainda que é um painel de mudanças climáticas, o perfil de pessoas que participam é muito amplo, porque inclui climatologistas, hidrologistas, geólogos. Na parte de adaptação, por exemplo, inclui muito pessoal da geografia, das ciências, como tem umas componentes também no grupo 2 da agricultura, sectoriais, tem pessoas do setor saúde, do setor agricultura, do setor oceanos. E na terceira, vem pessoas que trabalham com engenharia, basicamente, porque estamos falando de geosensores, geoengenharia, enfim, formas de como poder mitigar, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. ¿No? Tem especialistas em energia renovável, por exemplo. Então, é uma gama completa de pesquisadores, ¿no? E todos eles escolhidos pelos governos. Como em política das Nações Unidas, sempre tem que ter um balanço geográfico. Ou seja, tem que ter pessoas tanto da África, da América Latina, do Caribe, da Sudeste da Ásia, Índia e China, e também, obviamente, da Europa, ¿no? Porque sempre teve muita majoritária participação dos países da Europa e Estados Unidos. Então, ultimamente, o IPCC tem questionado muito e já se tem todo um balanço geográfico melhor e também balanço de gênero, não? Ou seja, tanto mulheres como homens. Então, está começando
o 7º ciclo. Entonces, si todo es dar como esperado, o 7º relatorio deberá ser publicado entre 2028 a 2029, porque realmente son varios años de trabajo para poder juntar autores de todo el mundo en reuniones como estas y cada uno de los autores preparar los relatorios. O sea, lo que o IPCC faz é uma síntese da pesquisa já produzida e publicada. O IPCC não faz pesquisa, o IPCC não dicta política, o sea, é um órgão que não tem que ver nada com políticas. O IPCC fornece bases científicas para os tomadores de decisões tomar políticas, mas o IPCC não dá palpites em termos de políticas climáticas em lugar do mundo. Essa interferência não é permitida dentro do IPCC. Que interessante, né? Uma grande, acho que a gente pode entender assim, simplificando, uma grande compilação mundial de todo o conhecimento produzido nessas 3 áreas que o senhor mencionou. Só para que fique registrado para o nosso telespectador, também participaram deste encontro do 7º ciclo, que foi de 9 a 13 de dezembro último lá em Kuala Lumpur, na Malásia, a pesquisadora Mercedes Bustamante, que é da Universidade de Brasília, o pesquisador David Lapola, que é da Universidade Estadual de Campinas, a Maria Fernanda Lemos, que é da PUC do Rio de Janeiro, além do Dr. José Marengo, claro, que nós estamos conversando aqui, Roberto Scheffer, da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, como alguns conhecem, a Patrícia Pinto, que é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da reunião desse grupo que compõe o IPCC de 240 especialistas em cada um dos continentes. Doutor, o senhor falou em 3 áreas, e assim, leigo como nós, assim, a gente imagina que pela sua familiaridade aí com o CEMADEM, a sua área seria a de mitigação? Se não for essa, qual seria, por gentileza? Não, ou seja, assim, resumindo, para um fácil entendimento, o grupo de trabalho 1 tem que ver com todo o que é a física do clima. As chuvas, ciclo hidrológico, mudanças, por exemplo, já observadas na temperatura, precipitação, e todo o que é a componente física, o componente que nós chamamos do sistema climático. Aí que vem o ciclo do carbono, ciclo de água, ciclo de energia, modelagem climática, cenários futuros. O grupo 2 parte do grupo 1, ou seja, começa com os resultados do grupo 1 já para ver, por exemplo, quais são os impactos das mudanças na chuva, por exemplo, nos sectores agrícolas a nível regional, porque tem capítulos regionais. Um capítulo que é relevante ao Brasil é América Central e América do Sul, por exemplo. E já no grupo 3 é a mitigação, mas mitigação na forma de poder reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, por exemplo, reduzir desmatamento, políticas de uso da terra, reduzir o consumo de combustível fóssil, aumentando biomassa ou energias renováveis, e também as trajetórias futuras, não? Ou seja, como que será a sociedade no futuro, se cumpre o Acordo de Paris ou não. Ou seja, o CEMADEM entraria tanto no primeiro grupo, que tem que ver com a física dos extremos que deflagram desastres, e no segundo grupo 2, que veria já na parte de risco de desastre, redução de risco de desastre. Ou seja, o CEMADEM participaria em 2 dessas, não? E só para completar o que você falou, fomos 6 representantes do Brasil, 3 mulheres, 3 homens, cada dos do grupo, nós fomos 2 pessoas que representariam o grupo 1, 2 pessoas do grupo 2 e 2 pessoas do grupo 3. Então, nesta reunião, se decidiu o que seria o conteúdo dos capítulos. Então, já baseado nisso, quando seja aprovado no IPCC, aí que o IPCC vai mandar para os pontos focais convite para autores. Entendeu? Ou seja, ainda nós não temos autores, mas aí se verá, por exemplo, o maior número de representantes de cada país, e vamos a ter, obviamente, mais de 6 pessoas representando o Brasil dentro dos autores dos 3 diferentes grupos de trabalho. Muito bem. Bom, para a gente, doutor, é assim,
bastante intrigante, né? Imaginar como é que um trabalho de proporções mundiais se interrelacionam. Como é que são construídos esses artigos? Vocês fazem localmente, regionalmente e enviam esses documentos? Ou tem que ter uma interlocução com outros pares aqui da América do Sul, por exemplo, para compor esse capítulo regional? Como é que constrói? Porque, sendo bastante sincero, fazer um trabalho em grupo, quando a gente faz na universidade, já é uma coisa difícil. Fico imaginando reunir 240 pessoas de diferentes idiomas, culturas e localidades. Felipe. Vou te colocar o exemplo do capítulo da América Central e América do Sul. Mas a estratégia de todos os capítulos, de todos os grupos, é a mesma. Então, como que é? Primeiro que temos dois autores principais, que nós chamamos CLA, o sea, autores, líderes, coordenadores. Que siempre se coloca, por ejemplo, que si posible que uno sea hombre, otro mujer, y si posible que sean de diferentes países. Pero no pueden ser dos autores. Después ven lo que nos llamamos los lead authors, que son autores líderes, que más o menos es un número de 8 personas, ¿no? Entonces, esas 10 personas se reúnen presencialmente nas reuniões que o IPCC faz. Então, por exemplo, quando já se tenha todo bem pronto e já se escolheram os autores, então vai ter a primeira reunião de autores, aí os autores se sentam em grupos de trabalho, em salas separadas, com acesso a todo tipo de publicações, particularmente publicações recentes, e aí começa a organização do capítulo. A estrutura do capítulo meio que já está pronta, então aí que vem a distribuição de tarefas. E naquele momento todo mundo começa já a trabalhar. Entendeu? Ou seja, a ideia de sair da primeira reunião é o que nós chamamos o draft zero, que seria o ponto de partida. E muitas dessas reuniões, o trabalho é feito lá mesmo, na sede da reunião. O trabalho é muito exaustivo, posso te falar, porque às vezes, ainda que a reunião acabou, nós estamos trabalhando na noite no hotel para poder completar o que falta. Aí que, por exemplo, diz, olha, eu vou a convidar, e aí que vem uma terceira categoria de autores que se chama autores contribuidores. Entendeu? Então, esses autores contribuidores, por exemplo, eu digo, bom, estou precisando de alguém que trabalhe com elevação do nível do mar. Ah, mas eu tenho um colega do Instituto Geológico, então eu convido essa pessoa como para ser um autor contribuidor, porque entende. Então a pessoa, olha, me manda um resumo dos trabalhos mais recentes sobre elevação, então a pessoa manda os textos, aí as pessoas, nós começamos a juntar os textos, como se fosse um Frankenstein, e depois a gente faz um pente fino para evitar repetições, para poder ter uma coerência entre textos, ¿no? E depois que a reunião termina, o trabalho continua. Cada um em seu país leva essa versão zero e a gente começa a actualizar mais. Se uno desejar, as pessoas começam a convidar mais autores contribuidores em áreas que são específicas para tal. Enfim, aí aparece toda uma longa lista de autores. E, obviamente, o primeiro rascunho pode ser 500 páginas. Já passamos por isso, 500 páginas e muitas figuras. Mas depois da segunda, terça e quarta reunião, aí que já vem o pente fino, aí que vem o trabalho dos coordinated lead authors, começando a editar o texto, começando a reduzir texto, colocar referências, para poder chegar a um documento decente. Digo decente, porque não pode ser grosso, não? Mas umas 20 páginas com figuras, não? E lembrar que 20 páginas de um capítulo, mas do grupo 2 são como 30 capítulos, então aparece um livro gordo assim, que fisicamente está distribuído e que também possa ser colocado na internet, ¿no? E todo um processo de evolução que, obviamente, esse processo de evolução é meio que restrito, ¿no? A gente não pode estar falando, eu publiquei isso, não, por enquanto não, até que o artigo, o capítulo seja publicado, nós não estamos autorizados a divulgar essas informações parcialmente, porque não é oficial, nada é oficial ainda.
Agora, a gente teve o último relatório do 6º ciclo foi divulgado em 2022. O senhor está falando que agora começamos em finalzinho de 24, né, o trabalho, e esse relatório vai ser divulgado entre final de 27 e 28, pelo que o senhor mencionou agora há pouco. 28 e 29. Perdão, 28 e 29. As informações que a gente tem de pessoas ligadas ao estudo do clima é que a questão da mudança climática é urgente. Dá tempo de esperar até 29 para sair esse resultado, para começar a tomar decisões em cima da questão ambiental, da proteção do clima e do meio ambiente? Não, a mensagem sobre isso já foi repassada pelos outros relatórios. Ou seja, quando falamos de um 7º relatório, é uma atualização e modernização do 6º relatório. Mas já os relatórios do IPCC, como são intergovernamentais, já são vistos e revisados pelos governos. Ou seja, em certa forma, cada relatório dá resultados para políticas públicas. Então, ya fueron tomados relatorios después, decisiones después de 4º, por ejemplo, 5º relatório, 6º relatório, y ninguém va a esperar hasta 2028-29 para tomar políticas públicas. Las políticas públicas ya están siendo tomadas, ¿entendió? O único que los relatorios muestran es avanzos na ciencia, avanzos novos. Por ejemplo, cosas que antes a gente no sabía mucho y ya sabe mejor ahora. Los modelos fican mejores, más avanzados, nós temos poder de supercomputação, e agora se integra muito a parte de riscos de desastre, porque antes se falava de chuva extrema, mas só isso. Agora já falamos de risco de desastres associados a chuva extrema. Mas o desastre, por exemplo, depende também de coisas que não têm que ver com o clima, como, por exemplo, vulnerabilidade da população, população morando em áreas de risco. O sea, se avalia todo ese contexto, tanto de la parte climática como de la parte no climática, la parte de gobernanza. ¿Entendió? Y esos conceptos van mejorando, nuevos artículos están siendo publicados en todo el mundo. Entonces, cada año, básicamente, lo que nos esperamos es que las políticas públicas que ya fueron decididas en base a los resultados anteriores sean mejoradas con nuevas informaciones, ¿no? O sea, no hay de esperar que alguien comience de cero como el 7º relatorio. Ya era para ser comenzado y podemos hablar que todo el mundo considera los relatorios do IPCC en las sus políticas públicas a nivel de região, país, né? Muito bem. Doutor, a gente, quando chega no final do ano e sai a relação lá da Clarivate Analytics, que faz uma seleção de 6.000 cientistas mais citados no mundo, 6.000 e poucos cientistas mais citados no mundo, nos últimos anos a gente tem se acostumado a ver o nome do senhor nessa relação. Nessa última relação apareceram 14 brasileiros, entre eles o senhor. Faz 20 anos, um pouco mais do que isso, que o senhor está trabalhando aqui no Brasil. Essa importância que o trabalho do senhor ganhou na sua carreira tem a ver com a sua mudança aqui para o nosso país? O senhor já se considera em casa trabalhando por aqui? Não, já me considero em casa, ¿no? Porque, olha, eu trabalhei, estudei no Peru, de aí eu saí para Estados Unidos, onde fiquei 8 anos, então eu participo do IPCC desde o 2º relatório. E nessa época eu estava fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, então eu fui convidado para ser um contributing author do 2º relatório, não? Desculpa, doutor, que ano era isso? 1998. Perfeito. Não, que eu fui convidado em 94, que ainda estava nos Estados Unidos, e já quando eu cheguei ao Brasil foi publicado em 98. Então, a partir de aí, bom, quando eu cheguei aqui ao Brasil, sempre mantive meus contatos científicos dos Estados Unidos, de Europa, e sempre trabalho com eles e com a comunidade aqui brasileira também, né? O que sí fue interesante es que a partir de ahí yo continué con la participación en el IPCC como lead author, como coordinante lead author y más recientemente como review editor. El review editor es aquella posición que se da a los más experientes, por no decir los más velhos, de forma que el review editor es responsable pelo conteúdo do capítulo.
Porque una de las cosas que o IPCC no quiere es escándalo. Y si você se lembra, teve aquele problema do Himalaya Gate, ¿no? Que aparentemente los datos fueron tirados no de un estudio científico, sino de una literatura cinza, ¿no? O sea,